povo lindo, bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada de quinta-feira já, né? Glória a Deus pela tua vida, que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus pela sua vida, glória a Deus por isso, amém? Aqui em Mateus, irmãos, olha, capítulo 10, do versículo 28 ao 31, né? Ao 34, diz assim, olha, glória a Deus por isso, né? E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus, o vosso Pai. E até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos? Portanto, qualquer que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim por dissensão ao homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Misericórdia, né? É o que acontece, né? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, né? Porque Deus é vivo, né, irmãos? Deus, ele sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, né? Deus, ele sabe o íntimo de cada casa, ele sabe o íntimo de cada coração, né? Deus, ele nos conhece, louvado seja Deus por isso. O salmista Davi diz assim, Senhor, para onde eu fugirei do teu espírito, né? Se eu subirei até o céu, o Senhor está ali. Se eu descerei até o inferno, o Senhor está ali também, né? Então, para onde nós vamos fugir da presença do Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, irmão, não tem como escapar dos olhos de Deus, né? Não tem como nós escaparmos da presença do Senhor, né? Aqui a palavra de Deus diz aqui no versículo 28, irmãos, diz assim, olha, irmãs, né? Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, né? Aleluia, né? Então, irmãos, Deus, ele tem todo o poder nas mãos. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, amém também, né? Isso não vai mudar Deus, isso não vai atingir a glória de Deus, né? Nós temos que entender que somos nós que precisamos do Senhor, né? Não é Deus que precisa de nós, mas o Senhor honra aqueles que o amam. Deus honra aqueles que são fiéis a Ele, né? Deus honra aqueles que são fiéis a Ele, aleluia, né? Então, assim, aqui a palavra de Deus diz assim que o inferno, irmãos, a palavra inferno, ela é traduzida, né, como Geena, né? Aleluia, né? Nesta passagem, refere-se a um lugar de tormento eterno, de fogo inextinguível, reservado aos ímpios e àqueles que não obedecem à palavra de Deus. Aqueles que rejeitam a salvação, né? A Bíblia ensina que a existência do homem não termina com a morte. Deus, ele nos ensina, irmãos, que a morte não é o fim, né? Ainda tem algo depois da morte ainda, para aqueles que creem, né? E para aqueles que não creem também, né? É reservado o inferno, né? E diz assim aqui, olha, mas que ele continua para sempre, ou na presença de Deus, ou num lugar de tormento, né? Então, para onde você quer ir, né? Para onde você quer estar? Diante de Deus, nos céus, né?
ou diante de um lugar de tormento. É nós que decidimos o nosso futuro, né, irmãos? É nós que decidimos para onde nós queremos ir. Deus já tem um final traçado para cada um de nós. Deus quer o melhor, né? Deus quer que nós o aceitemos como único Deus e Senhor, que nós reconheçamos Ele na nossa vida, né? E que Deus, né, irmãos, né, tem o melhor, né? Ele tem o dom, né, do amor para dar para nós, que é Jesus Cristo, seu Filho, que Ele deu para morrer por nós ali na cruz, né? Então, Jesus, irmãos, Ele morreu por mim e por você na cruz. É que você possa entender isso, que alguém morreu por você. Deus se compadece de nós. Deus, Ele fala assim, olha, você é muito importante para mim. Deus, Ele nos ama, né? Olha, a respeito do estado dos perdidos na outra vida, devemos notar os seguintes fatos. Jesus ensinou que há um lugar de castigo eterno para aqueles que são condenados por rejeitarem a salvação, né? Muitos estão sendo condenados, irmãos, por rejeitar a presença de Deus, o melhor, né? Deus é o melhor. Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Mas tem pessoas que lutam contra Deus, contra si mesmo, contra Deus, né? Contra aquilo que é de Deus, né? Então, assim, você vai ficar perto do inimigo que te quer mal, irmãos? Você vai ficar perto, você vai querer fazer aliança com o destruidor, né? Muitos fazem, né? Muitos fazem aliança com o destruidor, né? E rejeitam a Deus, são orgulhosos, não aceitam a correção, né? Não aceitam entrar no querer de Deus, eles não obedecem, né? Fazem da maneira deles, eles não querem mudar, né? Eles não querem melhorar, né, o seu comportamento, né? Então vive naquele mundinho, né? Terrível, né, irmãos? Miserável, né? Isolado das coisas de Deus, né? Então a Bíblia diz que para esses será terrível o seu fim, porque eles escolheram o pior, né? A Bíblia diz lá em Deuteronômio 30:15, falou assim, ó, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, pois eu estou na bênção, né? Amando ao Senhor teu Deus, se chegando a Ele, pois Ele é a longura dos teus dias. Porém, Deus fala, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Deus, Ele não interfere na nossa escolha. Só que aquilo que você escolher, irmãos, vai vir sobre você, né? Ele fala assim, porém, se o teu coração se desviar e for seduzidos a outros deuses e os servir, certamente você vai perecer. Certamente, é coisa certa, você vai perecer, porque Deus tira a mão, Ele não interfere, Ele não obriga você a querer o Criador, né? Ele não obriga você a querer viver com Ele, né? Você que escolhe, né? Eu escolho Deus e você, né? Eu escolho Deus nesta madrugada. Amanhã eu também vou escolher Deus. Ontem eu escolhi Deus, hoje eu escolho Deus e você, né? Então, assim, Deus, Ele fala assim, ó, vai ser condenado, irmãos, por rejeitar. O maior pecado é rejeitar o Criador, né? Nas vossas vidas, né? Quando nós endurecemos o coração para as coisas de Deus, quando eu me alimento dia e noite das coisas do mundo, irmãos, eu vou estar cheio das coisas do mundo, né? Mas quando eu me alimento das coisas de Deus, o meu coração vai ter a presença de Deus dentro de nós, né? Olha que lindo, né? Que maravilhoso, que tremendo, né? Você prefere ter a presença de Deus, que é o Todo-Poderoso, né? Que é uma parte espiritual que Deus colocou dentro de nós, para nós desejarmos o quê, irmãos e irmãs, né? A eternidade, né? A gerar uma fé viva dentro de nós, acreditar no ser invisível, mas real, né? Olha que lindo, que tremendo, né? Então, que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, se encurvar a Ele, né? Buscar o melhor, né? Mas se você escolher o pior, né? Você vai ficar com o pior. Não se iluda, se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa boa. Não se iluda, né? O que você plantar, você vai colher, porque Deus é justo.
Deus não é injusto. Se você plantar contenda, se você plantar o mal, né, irmãos? Ódio, né? Contenda, discussão, né? Vingança, você vai colher isso. Mas se você plantar amor, se você plantar a verdade, né? Alguém vai mentir para você? Muitos vai mentir. Mas você vai colher a verdade. Na hora de colher, você vai colher a verdade. Se você plantar feijão, você vai colher feijão daqui a alguns meses. Né? Você não vai colher laranja, nem limão no lugar, ou nem qualquer outra coisa, né? No lugar ali. Você vai colher feijão, né? Então, é o que você jogar na natureza, a natureza vai te devolver. Por que tantas enchentes também? Por que tanto mal, né, irmãos? Né? Porque o povo tem lançado mal sobre a terra. Né? A inveja, a contenda, o vício, a separação, a traição, né? Tem lançado lixo na natureza. Nas enchentes enche os bueiros, né? Por quê? Aí vai colher enchente, vai colher destruição, né? Porque tá lançando lixo na natureza. Aí os governantes têm culpa? Tem também, que poderia fazer algo pelo povo e não faz a maioria, né? Mas o ser humano, irmãos, é culpado também porque joga lixo em qualquer lugar, né? Joga lixo em qualquer lugar. Então, assim, se você jogar lixo dentro da tua casa e entulhar, você vai ter a casa suja, né? O tempo inteiro, né? Se você não cuidar de onde você mora, se você não, né? Você vai viver no meio da sujeira, né? E ali, quem te conhece no particular sabe, né, irmãos? O que se passa dentro do teu coração, né? Porque se você não cuida nem de onde você mora, né? Se você não cuida do teu país, não ajuda a cuidar da tua nação, do teu país, né? Como é que vai fazer, né? Como é que você vai conseguir morar ali? Então, a palavra de Deus diz assim, que olha, né, que se você rejeita a presença de Deus, que é o melhor, você vai ficar com o pior, que é a presença do inimigo, porque só tem esses dois seres que agem sobre a terra, né? Deus e Satanás, né? O próprio diabo, né? Olha, e aqui também diz assim, né? Olha, por nós rejeitarmos a salvação, né? Por as pessoas rejeitarem a salvação, eles serão condenados. Trata-se, né? Olha, da terrível realidade do inferno, como um lugar onde o fogo nunca se apaga, né? Olha, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, quer dizer, Deus ele ensina que o inferno é real, Deus é real, os céus são reais, aquilo que você vê que está acima é real, ele existe, mas o inferno, que é para baixo, ele existe também, né? E diz assim, olha, um lugar de pranto e ranger de dentes, né? Um lugar onde os perdidos ficarão aprisionados nas trevas, você não vai encontrar luz ali, porque você não quis a luz, né? Jesus é a luz, né? Que ilumina o nosso caminho, né, irmãos? Ilumina através do Espírito Santo. Então você tem que aceitá-lo para ter a luz, né? Para ter visão espiritual, né? Olha, e um lugar de tormento e angústia de separação do céu. Então, olha aqui nós que estamos na terra, aos olhos naturais você consegue ver isso, né? Você não precisa ser um ser, estar orando em línguas, estar aí, né, irmãos, todo o tempo orando. Dá para ver visivelmente, né, com os teus olhos naturais. Olha a distância daqui da terra e do céu. Há uma distância gigante, né? Então, assim, é uma separação, né, do céu. Né, irmãos? Nós estamos separados, mas se você acreditar, se você aceitar Jesus no teu coração, onde quer que você estiver. Olha lá a guerra que está lá, né, irmãos? Que crueldade, que terrível. Quantas pessoas estão sendo mortas ali, estão sendo dizimadas naquele país ali. E tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Irmãos, tudo que eles tinham está ali e está sendo destruído ali. A casa, carro, né? A sua posição social, né? A sua família, né? Tem famílias inteiras que estão sendo mortas ali, né? Quanta crueldade que
esse inimigo ali de Israel está causando naquele lugar, né? Então, assim, é tudo muito rápido, né? As pessoas não conseguem se salvar sozinhas, elas não conseguem, né, sair das suas próprias casas, né? Os mísseis ali têm derrubado as casas em cima delas, né? E fora delas também, né? E aqui, olha, diz assim, olha, né? Olha, e um lugar de tormento e angústia e de separação do céu, né? Então, o que você quer? Ser separado do céu ou você quer entrar no céu, né? A Bíblia diz que Jesus é o único caminho que leva para o céu. Eles estão lutando lá, se dizendo religiosos, né? A religião, ela traz guerra, né, irmãos? Ela traz confusão, né? Jesus não é religião, Jesus é salvação, né? Então você precisa querer saber o que você quer na tua vida, né? Olha, e as epístolas, as cartas de Paulo ensinam que é do mesmo teor, fala de um julgamento vindouro da parte de Deus, da sua vingança sobre os que desobedecem o evangelho, a palavra, né? Em 2 Tessalonicenses, olha, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 ao 9, né? Diz assim aqui, olha, a palavra do Senhor, né? Olha, aleluia, né? A prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, né? Vai colher, né? Se cria confusão toda hora, vai colher confusão, né, irmãos? E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos e o seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Então é Deus que fala isso, né? Ou você é por Deus, ou você é contra Deus. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ajunta, os que não é espalha, né? Vai espalhar, né? O próprio Deus vai espalhar, né? E quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós. Aleluia, né? Glória a Deus, olha, pelo qual também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, né? E cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com o seu poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele segundo a graça do nosso Deus. Aleluia. Deus, ele tem um amor eterno por nós, né, irmãos? Um amor eterno, né? Ele está fazendo de tudo para me salvar, ele está fazendo de tudo para te salvar. Então, se você não reconhecer isso, se você não quebrantar o teu coração, se você não voltar o teu coração para Deus, né, irmãos? Você vai cair na perdição, né? Ir na igreja é uma coisa, ter vida com Deus, irmãos, é outra coisa, né? Então, se você não tem intimidade, se você não ora, se você não busca Deus, se você vai na igreja só de vez em quando, né? Mas se você não procura agradar esse Deus, né? Se você não tem comunhão com Deus, dificilmente você vai se salvar, né? Porque essa regra, irmãos, essa lição é para todos, né? A lição é a mesma, né? Deus não ama mais a mim do que a você, né? Deus não vai deixar, Deus não vai poupar a tua vida porque você, né? Deus não poupou a mulher de Ló, Deus não poupou os outros que se levantaram, né? Contra a palavra, que fizeram o contrário daquele que Deus está falando. Deus não poupou a vida deles, né? E não vai poupar a nossa também se nós não praticarmos da maneira de Deus, não da nossa maneira, né? Você pode virar piruleta, você pode fazer o que você quiser. A única coisa que vai acontecer é que você não vai ser salvo, né? Você não vai entrar na salvação, porque a Bíblia diz que sem santidade, você não vai, ninguém vai entrar no reino dos céus, né? Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. A única coisa... pastora, as pessoas falam,
mas não vai ser salvo, né? Você pode ir no baile? Pode. Você pode prostituir? Pode. Você pode fumar um baseado? Pode. Você pode fornicar? Você pode trair o marido, a esposa? Pode, né? Você pode fazer o que você quiser. A única coisa que vai acontecer é que você não vai ser salvo, né? A presença de Deus não vai estar com você. Então, como é que você planta isso todo dia e você quer colher coisa boa, né? Então, assim, você vai para a igreja, mas não tem uma mudança de vida, né? O teu comportamento é terrível, né, no dia a dia. Como é que você vai querer? Porque quando a palavra nos toca, irmãos, quando nós comemos desse pão, do mesmo pão que é a palavra, o Espírito Santo testifica em nós a mudança de vida, né? Testifica o perdão, testifica o amor, testifica o temor, né? A obediência, né? Testifica, né? Então nós temos que obedecer as regras. Em todo lugar tem regras, né? Em todo lugar tem. No inferno também tem regras. A regra para você entrar no inferno é não aceitar a salvação, né? Aí você vai para o inferno. Se você não aceitar o Deus Criador na tua vida, o melhor tem uma regra, né? Você vai ficar com o pior, né? Lá também tem regra. Lá tem ranger de dentes, o fogo nunca apaga, o verme, né, não morre, né, irmãos? O bicho não morre, né? Tem sofrimento. Então lá também tem regras, né? Então se você não obedece o bem, o melhor, você vai ficar com as piores regras na tua vida. Amém? Então Deus fala assim, olha, não tema essas pessoas que querem mal o teu corpo, né? Elas não podem matar a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, né? Então, se você não temer, se você não obedecer as regras de Deus, irmãos, se você não tiver um pouco de temor, né, ou muito temor no teu coração, para falar assim, nossa, eu também tenho que fazer a minha lição. Se você não fizer a tua lição, a criança que não faz a lição na escola, ela repete de ano, né? Ela vai ter que ficar ali, ó, fazendo as mesmas coisas o ano inteiro de novo. O povo ficou 40 anos fazendo a mesma coisa. Até que alguém falou assim, Senhor, o que eu estou fazendo que eu não saio do mesmo lugar? O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer para a minha vida mudar, né? Aquele carcereiro ali também falou, o que eu preciso fazer para ser salvo, né? E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Confia no que Deus está falando, né? Dê crédito para aquilo que Deus está falando. E obedeça o que Deus está falando, fazendo do jeito de Deus, né? Se você continuar fazendo do teu jeito, você vai perecer. Mesmo dentro dos templos, né? Mesmo dentro da igreja, né? Para você entender, a igreja somos nós. Mas mesmo dentro da igreja, você vai para o inferno, né? Se você não tiver vida com Deus, se você não fizer a tua lição diária, né? O povo ali, Deus falou assim, olha, eu vou dar uma grande bênção. Eu vou dar um maná que desce do céu, né? Só que para vocês comer, vocês têm que sair e colher ele todo dia, né? Se vocês quiserem comer, vocês têm que fazer a lição da colheita. Vocês têm que sair e colher todo dia, né? Para vocês comer. E a porção certa, nem a mais nem a menos, né? Vocês têm que obedecer a porção que eu dou também. Aí Deus falou assim, ó, no sábado vocês não vão colher. Aí na sexta-feira vocês saem, colhem o dobro para cada família, para não faltar. Aí muitos não acreditavam na provisão do sábado, que ia faltar, né? Aí colhia mais do que Deus falou, mais do que a porção, desobediência terrível, né, irmãos? E aí a comida virava bicho, né? Nem eles comiam, né? E faltava, e nem a família comia, né? Então faltava para todo mundo ali pela desobediência. Mas aqueles que obedeciam não faltava para ninguém, né? Glória a Deus por isso, né? Então assim, né, irmãos? Tem dois tipos de igreja, aquela que obedece e aquela que não obedece. Aquela que continua fazendo do jeito delas, né? Então assim, vai perecer. A Bíblia fala, certamente você vai perecer, né? Amém? Pai, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão ouvindo, Pai, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, Senhor,
Pai, vai jogando por terra toda rebeldia, toda falta de temor, Pai, toda escolha errada, Pai, que haja arrependimento, Pai, toda dureza de coração caia por terra. Pai, o Senhor é poderoso para convencer este homem, esta mulher, a voltar o coração para Ti, a obedecer, Senhor, a querer o céu, a querer morar no céu, Senhor. Pai, mas aqueles que continuam rejeitando, endurecendo o coração, sendo orgulhosos, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, abre os olhos, tira as escamas dos olhos, ó Deus, Pai, que haja, Senhor, a Tua justiça sobre a terra, Pai, que haja o mover do Senhor sobre a terra. Senhor, abençoa Israel, abençoa Jerusalém ali nesse momento terrível, Pai, de escassez que está tendo ali, salva a Tua igreja. Pai, que haja paz nos Teus muros, repreende toda maldade, repreende, Pai, toda opressão maligna. Senhor, cobre a Tua igreja com Teu sangue, Deus, porque no Teu sangue há poder, Senhor. Entra com a Tua providência, Pai, abençoa pelo poder da Tua palavra, Deus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Manifesta a Tua glória, abençoa as outras nações também, os outros estados, os outros países, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, jogue por terra todo mal nos corações, toda má intenção. Senhor, que eles venham a temer o juízo do Senhor, ó Deus. Pai, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.